Olá, muito bem-vindos ao Quero Mais Saúde. No programa de hoje a gente vai falar sobre a nossa sessão de terapia. No segundo bloco, a gente vai se referir à codependência, um problema que muitas famílias têm sentido na pele. Para começar o programa de hoje, eu gostaria de ler para vocês um poema muito fofinho da minha grande amiga Vanise Corradini. O poema diz: Oração da vida. Um instante caiu como brisa e luz, saciou o embrião e a fé entornou. Inexato, formou-se a vida, explodiu na noite. Vagando em seu útero, na descoberta, transformou-se e a presença foi constante. Parabéns, Vanise, por estar aqui recheando o nosso programa. Eu sempre que me lembrar, vou estar compartilhando com vocês esse livro de textos e poemas Eterno Olhar, da minha amiga Vanise Corradini. Se você quiser mandar o seu e-mail, mande para r51@hotmail.com. Se quiser um contato na clínica, você pode ligar para 2742-1431. O celular é 8202-0376. Vamos lá. No primeiro e-mail de hoje, a gente vai falar com a Isabel. A Isabel diz: tenho 37 anos, sou divorciada e mantenho uma união estável com Manuel, 12 anos mais velho, pai de meu filho menor. Ele era carinhoso e agradável, mas passou a ser agressivo, a beber demais e às vezes nem volta para casa. Não tem outras mulheres, mas o vício da bebida, que às vezes é tão pior quando tem outra mulher. Sofro, mas não sei o que fazer. Ele grita, xinga e me trata mal. Quando telefono para saber onde ele está, ele me ameaça dizendo que não, para não tentar uma separação. Não posso contar com a minha família. Meus filhos sofrem com a ausência dele e eu com a solidão. Preciso de ajuda para trazê-lo de volta à nossa vida. Ele trabalha viajando numa empresa de informática que está fazendo sucesso. Isso se tornou mais um motivo para beber mais e não se importar com nada. Não conversa, toma remédios para dormir e não quer falar. Me ajude, por favor, doutora, a resgatar nossa felicidade. Sei que dentro dele está o homem maravilhoso que conheci e aprendi a amar. Uma vez numa sessão de terapia com uma paciente que tinha um marido com problemas de bebida, ela disse que um dia funcionou muito bem um recado que ela mandou para ele. Quero de volta o homem que eu amei. E eu acho que é isso que a Isabel está tentando nos dizer aqui. Batendo no ritmo cardíaco normal, as marchinhas de carnaval atravessam paredes e janelas. Outra vez me surpreendo numa época em que vibra uma música de sempre. Torna ao passado, o carnaval é reinado da fantasia. E tem duas opções. Uma singular descreve uma viagem de imaginação. No outro refere-se a roupas. Uma se disfarça de corpo, a outra se disfarça de alma. Concentro-me no e-mail da Isabel para dizer que, entre outras esposas que escrevem e sofrem com o mesmo problema, Manuel, com quem ela se casou faz 10 anos, bebe excessivamente. Aos poucos entrou no alcoolismo e hoje, potencializado por um trabalho de horário irregular, apresenta comportamento francamente antissocial. Ausenta-se então sem justificativa e, quando localizado, reage de forma grosseira, ofensiva e violenta, como é o mundo nos alcoólatras. Inspirado por Manuel e o carnaval, fiz uma curiosa associação. É verdade que as fantasias, no plural e singular, iluminam os desfiles durante o seu breve reinado. As pessoas se desprendem do seu cotidiano e mergulham nas suas águas, bebem, riem, dançam, curtem um pouco tempo até perder a cabeça e não serem mais as mesmas. É assim que se reúnem e se dançam ao ritmo envolvente. De alguma forma, com ou sem bebida, aqueles que se deixam levar pelo espírito do carnaval migram para a fantasia. Transvestem-se de corpo e alma, frenética alegria com hora marcada. E Manuel, como todo alcoólatra em atividade, faz o caminho inverso, usa o álcool para se fantasiar durante o dia e o ano inteiro, sendo de uma forma um carnavalesco fora de época. E quando grita com Isabel, desfila sozinho, sem música, sem bloco e sem fantasia, vestindo apenas uma fantasia de um palhaço que ele nem reconhece como ser humano. No carnaval solitário, que somente ele dança. Não consegue contagiar ninguém, nem alegrar ninguém. Se seca somente no álcool e só derrama tristeza, violência e pena.
O carnaval oficial é uma bebedeira social em massa e que termina na quarta-feira. O alcoolismo é uma festa individual, triste e patética, que não acaba e se estende por anos e faz com que as pessoas ao seu lado também sofram. Se fizermos o esforço mental no Photoshop de isolar a imagem do folião de sua turma, desligar a música e lhe colocar roupas do dia a dia, assistiremos a um patético desfile do pobre homem que perdeu o domínio do seu corpo e do seu espírito. Desligado da rede social, não compartilha com outras pessoas suas tristezas e alegrias. Um homem só não faz carnaval. E o alcoolismo disfarça a sua solidão, pois o transveste com sua fantasia etílica. Apenas um corpo e uma alma solitários na contramão do carnaval de rua. Por isso, terminando minha própria viagem, sugiro a Manuel que leia esse e-mail, né, que a sua mulher mandou. Assista a isso para ver se você consegue expulsar essas fantasias parasitas que estão fazendo de você um outro homem. Um homem que a Isabel não reconhece mais. Quero que você seja capaz, Manuel, de ser um homem de cara limpa para se unir de novo ao rebanho humano. De minha parte, lhe desejo um bom carnaval e que as suas fantasias sejam as melhores possíveis e que se fantasiem também de roupas de trabalho digno. Muito obrigada por seu e-mail, Isabel. Vamos pensar que a gente vai falar no segundo bloco sobre codependência, de que maneira que a Isabel está tão envolvida nesse casamento que não sabe como salvar esse homem e acaba se sentindo também prisioneira do vício do homem. É isso que uma pessoa com dependência faz na nossa família, nos coloca nessa posição de codependência. E é isso que tem acontecido com ela, porque ela fica entre os rangidos de medo, ansiedade, no fundo tem pena desse homem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a pena, porque a pena que a gente sente do outro pode literalmente ser revertida contra nós. Vamos pensar aqui num outro e-mail. Tenho 32 anos e casei há poucos meses, após 7 anos de namoro. Amo muito Raul, mas não estou feliz. Dedico-me 100% à casa e ao casamento, mas não me sinto. Não me sinto como uma prioridade. Ou você não se faz prioridade, né? Por ter uma condição econômica melhor, reformei e decorei nossa casa e arco com a maior parte das despesas. Isso não seria problema se ele fosse batalhador, mas é acomodado. Desde que começamos, já passei no concurso e terminei a faculdade. Concluí a pós-graduação e vivo buscando o meu crescimento. Ele, que não terminou o ensino superior, foi demitido de vários empregos e comete os mesmos erros que ocasionam as demissões. Está sempre cheio de dívidas, tem o nome sujo na praça e sou eu que estou sempre lá, no oposto, honrando os meus compromissos, junto dinheiro. No namoro via esses problemas, mas por amá-lo, nunca perdi o desejo de me casar e a esperança de que as coisas fossem diferentes. Se não amasse, esse relacionamento não duraria tanto. Bem, a gente não sabe quanto tempo você é casada, que não ficou explícito aqui, mas após 7 anos, né, de namoro, já é tempo suficiente, daria até um casamento com 2 filhos. Toda vez que um homem se casa, ele se casa esperando que a mulher dele não mude. E toda vez que a mulher casa com um homem, ela casa esperando que ele mude. Nos acidentes aéreos, as autoridades investigam exaustivamente o motivo do desastre. Usam as tragédias sob o próprio propósito de evitar a sua repetição. A Rose nos diz aqui também como é útil o alerta da desgraça em situações semelhantes. Rose e Raul namoram durante longos 7 anos. Casam-se e, em poucos meses, Rose cai em profunda depressão. Percebeu, descobriu e se conscientizou de que o Raul era acomodado, irresponsável e deixava tudo nas mãos dela. Todas as responsabilidades de uma vida adulta. Como é possível ser enganado durante tantos anos? Deduzimos que, em nome do amor, a Rose desculpou e justificou esses defeitos. E talvez tenha imaginado que aconteceria o milagre da transformação. Será que o amor pode disso distorcer
a tal ponto a percepção e a objetividade de uma mulher inteligente? Teria conseguido desafiá-la a uma mudança como predisposição para o casamento? Será que a Rose esteve tão ocupada em estudar, pagar contas, decorar a casa, que não percebeu que Raul não a merecia? Era um amor cego? Era obsessivo? As perguntas se acumulam e fico imaginando a Rose, na hora certa, as que tenha formulado repetidas vezes essas perguntas e quantas vezes ela pensou se mandaria o e-mail ou não. Inclusive tenha chegado a respondê-las as próprias perguntas, corretamente. Porém, as respostas foram bloqueadas por uma força maior, um sentimento de amor teimoso e maternal. Ela se esforçou tanto a negar a realidade e fortalecendo ainda uma fé condicional no futuro. Tratou esse homem como se fosse o seu filho e não como marido. A fé move montanhas. É uma metáfora perigosa. Quem a leva a sério descobre que as montanhas não se movem e são as pessoas confiantes que se desviam para evitá-las. Por isso a Rose, desolada, tem à frente uma parede vertical fechando a sua passagem. Acreditamos que o seu problema seja um narcisismo exagerado, com um teor efeito colateral, a negação da realidade. Não é uma afirmação agradável, mas assinala a falta de humildade para reconhecer as próprias limitações. A Rose trabalhou e se sacrificou por esse casamento e por esse homem, para seguir com um casamento pleno e feliz, numa má influência sobre o Raul, que não arcou com nenhuma responsabilidade, sempre foi demitido pelos mesmos motivos. Poderia, com isso, se Rose e a própria vida colocassem na rua, passando fome, sem teto e nem roupa, para os acomodados o conforto é como as drogas, para o dependente químico. Rose, sem perceber, o drogou com seu amor, com seu cuidado. Não lhe colocou limites, que é isso que a droga faz, deixa a pessoa sem limite. E nada mudará se a situação não se modificar radicalmente. Quando se casou, Rose descobriu que não tinha sido enganada por Raul, mas por ela mesma. Não que se tenha se casado com um homem errado, mas porque involuntariamente colaborou para o erro do marido. Sempre viu a situação, mas desconfiava, desacreditava e achava que os seus sentimentos seriam necessários para desvirtuar a própria realidade. Esta é a melhor definição do narcisismo, e agora que o descobriu, precisa desfazer o mal-entendido. Sem drogas, Raul vai passar por uma crise de abstinência. Imprescindível, ele vai começar a reagir. É possível e esperado que ele se deprima, que ele chore pelos cantos. Será sem dúvida um momento difícil para ambos, no entanto também uma excelente oportunidade para se enfrentar a vida como ela é, e sem espelhos deformantes que subprotegem e abandonam os outros. O excesso de proteção, na verdade, é sempre um abandono, porque você abandona a pessoa da própria possibilidade dela de manter intacta, manter em pé a sua própria vida, a responsabilidade sobre ela. O próximo e-mail é da Viviane. Ela nos diz: aos 20 anos conheci o Pedro da mesma idade e foi atração, amor à primeira vista. Não nos desgrudamos mais. Confiava nele com todas as minhas forças, como toda menina romântica de 20 anos. Após 5 meses de muitas brigas, terminamos, mas continuamos juntos sem compromisso. Descobri que ele estava tendo casinhos e me desesperei. Quase nos matamos de saudade e mágoas. Após a separação, dormi com alguns rapazes sem importância. Fiquei sabendo de outras namoradas e ficantes. Isso me fez bastante feliz, porque sou uma mulher muito ciumenta. Hoje, com 24 anos, não me envolvo com ninguém há mais de 2 anos. Ele voltou a me procurar, embora o ame, não consigo me aproximar. Tenho nojo dele. Cuidado com as coisas que você fala, porque eu gravo, tá? Tenho nojo dele, quer dizer, porque sei que muitas mulheres com quem ele esteve. Fico passando mentalmente seus encontros amorosos. Não consigo reatar nem dar uma nova chance. Também não consigo começar uma outra relação. Será que isso tem jeito? Tem 2 coisas aqui no seu e-mail que nos remetem à rejeição e à atração. A rejeição é uma coisa, a atração é outra, mas tem gente que também é atraído por ser rejeitado. A Viviane e o Pedro começaram apaixonados e assim continuaram
os constantes brigas que tiveram provocado por uma prematura e breve separação. Ignora o motivo, mas fica imaginando os ciúmes da Viviane. Um sentimento reforçado pela informação e pelo período em que ele conta suas aventuras para ela. Pedro se relaciona com outras mulheres, e que para a Viviane foi uma catástrofe. É tipo, seu mundo caiu. Nesse mesmo dia, imagina obsessivamente os possíveis detalhes sórdidos de outros encontros. Atualmente é uma jovem paralisada em seus afetos. Ama tanto Pedro que não consegue se aproximar de outros homens. Porém, devido às suas infidelidades, o reencontro acaba sendo inviável. E a Viviane é uma outra vítima da paixão neurótica. Tão neurótica que sem neurose não havia paixão. Era explícito. A Viviane está errada na percepção e na avaliação dos seus sentimentos. Acredita sinceramente que o Pedro é um homem da sua vida. Isso é um erro. Não ama com amor saudável. Precisa dele para validar a sua teoria de que é preciso sofrer quando se ama. E a gente não precisa do amor sofrido, né? A gente falou aqui semana passada sobre amor obsessivo e esclareceu exatamente isso. Não defender o inevitável ataque amoroso e sexual de outras mulheres que assediam nas suas fronteiras. Atualmente, Pedro vem lhe causando nojo, porque ainda cheira as mulheres com as quais se relacionou. Porém, como teoricamente o ama, não consegue virar a página e afastá-lo de sua vida. Viviane se descreve como uma mulher mais ciumenta que existe, mas a sua condição lógica de namorar um homem fiel. Esse não é o caso de Pedro, que desde a relação lhe inspirou desconfiança. Se você é tão ciumenta, por que procura um homem que não pode confiar? Essa é uma das questões que você deve tentar responder. Admitamos que inicialmente Pedro fosse fiel. Nesse caso, Viviane, como toda mulher ciumenta, inventaria coisas, teria queixas, desconfianças, e aí ia começar a desconfiar e promover verdadeiras propagandas. Caso Pedro fosse propenso à infidelidade, devia ser descartado imediatamente. Se não, era começando a induzi-lo pela propaganda de que a Viviane era uma verdadeira promoter feminina. Em ambos os casos, o namoro deveria terminar. Não foi o que ocorreu. Viviane está cada dia mais apaixonada. Peço-lhe desculpas, Viviane, mas considero que o seu desejo inconsciente é o contrário do seu desejo racional. O Pedro é amado justamente por seu cheiro de mulher, que sua consciência lhe vê erroneamente como nojo. Sua neurose faz operar uma antítese. A atração sexual que você faz como rejeição a Pedro é, na verdade, uma obsessão por evitar que Pedro se aproxime de outras mulheres. Quando não aceita novamente, o deixa livre na praça e disponível para outras, e que, teoricamente, é uma mulher apaixonada, interessada em representar o sexo masculino. Não se aproximou deles nos últimos 2 anos. Viviane precisa saber que as mulheres que realmente amam os homens desfrutam por tê-los ao seu lado e têm o prazer na sua companhia e dedicação, porque é assim que são feitas as relações de homens e mulheres. As outras que controlam, cheiram e reclamam e incomodam o marido o tempo inteiro com seus fantasmas, realmente não amam os homens. Será que amam as mulheres? Mas isso não é coisa que se diga. Prefiro me calar. Um grande beijo para você, Viviane. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco no nosso Quero Mais Saúde com a nossa sessão de terapia. Até já.